Olá, empresário, empresária, bem-vindo ao programa Olho no Lucro. Neste programa eu ajudo você, dono de pequena e média empresa, a trabalhar menos e lucrar mais, se é isso que você quer, mais vida e mais lucro no bolso. Fique comigo neste programa. E hoje, quem eu sou? Eu sou Igor Abreu, eu sou especialista em gestão financeira para pequenas e médias empresas. E o tema de hoje está muito especial. Eu vou falar para vocês sobre os 3 relatórios financeiros essenciais para todo empresário que quer trabalhar menos e lucrar mais. Então, vamos falar desses 3 relatórios, se você está utilizando aí, se você não está utilizando, se você tem esses mapas dos lucros já no teu negócio. Vamos falar sobre esses 3 relatórios. E olha só, talvez você já tenha ouvido falar de algum desses relatórios pelo seu contador, por o seu financeiro lá, e não utiliza eles na forma plena e na forma estratégica. Muito porque a gente ouve esses relatórios mais para a questão burocrática, alguns deles, mas eu vou te mostrar como você vai utilizar eles de forma estratégica hoje e como eles vão te ajudar a trabalhar menos e lucrar mais. Então esquece papo de contador, hoje a gente não vai ficar falando sobre questão burocrática e não é relatório só para fisco, para Receita Federal ver, não, é para você, dono de empresa, precisa ter eles como ferramenta de trabalho. É relatório do dia a dia, você precisa ter esses relatórios. Se você é dono de empresa, se você é gestor de negócio, gestor financeiro, você tem que ter esses relatórios como ferramenta de trabalho, porque eles vão te dar diversas vantagens. Eu listei só alguma delas aqui para a gente começar a conversa. Olha só, com esses 3 relatórios, você vai enxergar o real resultado do seu negócio. Você vai enxergar para onde é que você pode aumentar o lucro da sua empresa e para onde o dinheiro está indo. Será que você já teve algum mês aí que você parou para ver ali aquele mês? Rapaz, trabalhei tanto e não estou vendo a cor do dinheiro, não sei para onde o dinheiro está indo. É porque você não está utilizando esses 3 relatórios de forma plena, da forma estratégica, como eu vou te mostrar hoje no programa Olho no Lucro. Com esses relatórios também você vai enxergar se você está trabalhando ali onde o seu negócio só dá trabalho e não dá lucro. Você vai enxergar se você pode tirar retiradas maiores do seu negócio. Também é comum os empresários quererem ali aumentar ali a renda que você tira do seu negócio, bota para sua família, aumentar o padrão de vida, mas dá aquele medo, pô, se eu tirar mais do negócio, será que ele vai suportar? Será que lá na frente vai faltar? Eu vou ter que pegar empréstimo, vou ter que devolver, vender o carro que eu comprei. Isso porque o empresário não tem esses 3 relatórios no dia a dia de forma estratégica, mas isso vai acabar no programa Olho no Lucro. E ainda mais, uma última aqui vantagem é você conseguir prever situações de riscos, conseguir enxergar com antecedência se o teu negócio vai faltar caixa, se o teu negócio vai dar prejuízo lá no futuro. Então ter previsibilidade com antecedência, isso significa menos ali ter que apagar incêndio, menos ter que fazer trabalho na correria, menos ter que pegar dinheiro caro. Então, tudo isso a gente consegue com esses 3 relatórios essenciais para o empresário que quer trabalhar menos, lucrar mais. Vamos lá. Eu vou começar a te apresentar esses 3 relatórios contando uma história de um empresário fictício, mas eu aposto que talvez você se identifique muito aqui com esse empresário fictício, porque acaba sendo a história de muitos empresários. Vamos abrir uma empresa juntos, vamos abrir uma empresa hoje, e vou simular aqui alguns cenários, vou contar uma história desse empreendedor. Me fala o nome de um empreendedor aí, Diogo. O empreendedor João. O João, que você e eu abrimos o negócio hoje. E vamos lá, a gente começou em janeiro. Fevereiro, vou botar 4 meses aqui. Janeiro, fevereiro, março e abril. E a gente fez a primeira venda, né? O primeiro mês de janeiro, a gente fechou o mês e a gente conseguiu faturar 10 mil reais nesse primeiro negócio. Bom, a gente faturou 10 mil, a gente foi lá com o fornecedor, a gente precisa dos produtos, né? Para entregar, para poder fazer a venda e entregar. E a gente conseguiu com o fornecedor uma negociação, né? Passamos ali umas boas horas negociando com esse fornecedor e ele deixou a gente pagar com prazo, né? Mais para frente. Bom, Igor, precisa me pagar agora esse mês não. Mais para frente a gente fecha a conta. Então esse mês a gente não pagou nada para o fornecedor, mas a gente tem ali as nossas despesas fixas do mês, né?
equipe, energia e tal. Então a gente vai ter ali um desembolso de R$5.000 nesse mês. Fechando a conta do mês de janeiro, sobrou R$5.000 de caixa. Maravilha. Vamos para o próximo mês. Vendemos R$10.000 também. E vamos lá falar com o fornecedor. Fornecedor, eu quero mais um prazo aí, deixa mais aí para frente eu pagar esses produtos. Mais um mês aí, libera mais um mês aí, o fornecedor deixou, vamos lá, vamos fechar uma parceria de longo prazo. E esse mês não precisou pagar para o fornecedor, mas os custos fixos do negócio estão lá. Energia, equipe, vamos ter que pagar esse mês também, no mesmo volume de R$5.000. Mais um mês aqui que sobrou dinheiro na conta. Vamos fazer aqui um acumulado do saldo. O saldo da conta nesse mês, a gente já tem aqui, ó, 2 meses acumulado. Estamos com 10 mil aqui na conta. Maravilha. Mês de março, vamos vender. Vendemos outros R$10.000. Maravilha. Outro mês aí que a gente conseguiu faturar. E a gente foi lá com o fornecedor, vamos fechar logo esse mês. Próximo mês eu fecho a conta contigo. Pode ficar tranquilo aqui, manda os boletos, tudo com vencimento pro próximo mês que a gente vai quitar contigo. Beleza. Mais uma vez aqui o fornecedor dá um prazo para ti, mas as contas do mês vão ser mantidas e é mais um mês aqui que sobra a caixa e no acumulado já estamos com R$15.000 de saldo em conta. Maravilha! Abril começou, fechou e não foi um mês ali tão bom como os outros meses, né? É a história do empreendedor, tem mês que vai mais, tem mês que vai menos. E abril foi um mês que a gente só conseguiu vender R$8.000. Fornecedor não vai dar mais prazo. Aí, é hora da gente fechar a conta, senão eu não consigo mais trabalhar contigo. Vamos lá, vamos fechar a conta. Quanto é que a gente tem para pagar? Ó, no primeiro mês foi R$5.000 aqui, que você me deve, né, de matéria-prima. No segundo mês foi outros R$5.000. No terceiro mês foi mais R$5.000. No quarto mês, como você vendeu menos, foram só R$4.000. Então, se a gente somar tudo aqui, dá R$19.000 aqui de pagamento para fornecedor. Além disso, a gente tem ali as despesas fixas. É fixa, independente se vendeu mais ou menos, vai ter os custos lá de energia, de colaborador, outros R$5.000 que a gente tem que pagar. Vamos fechar a conta esse mês? Olha só, a gente teve aqui 8.000 de entrada, né? Menos 19, menos 5. Olha só, esse aqui foi um mês onde a gente teve uma geração de caixa negativa, né? Na verdade, a gente não gerou caixa. A gente vai precisar desembolsar R$16.000 e a gente só tem 15 mil na conta. Ainda tem um detalhe. Se você é empreendedor do lucro presumido, um detalhe aqui, uma aspa, você sabe que tem impostos que são pagos trimestralmente. Então, a gente faturou esses 3 meses e não estava colocando na conta aí muito bem esses impostos trimestrais. Vamos colocar aqui que vai ter um imposto trimestral de 10% para facilitar aqui didaticamente do que a gente faturou em janeiro, fevereiro, março. A gente faturou 30 mil nesses 3 meses, 10%. R$3.000, vou até botar em vermelho aqui, ó. R$3.000 aqui de impostos trimestrais. Então, na verdade, não foi 16, foi 19, menos 19 mil de caixa nesse mês. A gente só tinha 15. O que aconteceu com o nosso negócio? Esse mês aqui a gente quebrou. Esse mês aqui a gente não consegue honrar os nossos compromissos. A gente não consegue honrar os compromissos. Quando isso acontece, quando o caixa falta, o nosso fornecedor pode pedir falência. A gente literalmente pode quebrar por falta de caixa, né? Ou vai ter que recorrer a empréstimos caríssimos aqui de emergência para cobrir e começar a gerar possivelmente uma bola de neve negativa. Por conta de a gente estar olhando simplesmente um relatório de fluxo de caixa e apenas um relatório de fluxo de caixa, que é o relatório que mostra aqui a movimentação financeira na nossa conta corrente. E eu vou te falar, a maioria dos empresários gere o negócio apenas com um relatório de fluxo de caixa, simplesmente olhando ali as movimentações financeiras. E esse foi o erro dessa história, o erro de simplesmente trabalhar com um relatório, com uma visão de realmente da movimentação financeira do negócio. Se a gente estivesse observando esse negócio com uma outra ótica, uma ótica complementar, a gente talvez não teria passado por isso. Qual é essa outra ótica?
se a gente estivesse olhando não só o fluxo de caixa, mas a gente estivesse olhando uma visão de lucro ou, em outras palavras, de competência, a gente não teria passado por isso. Vamos lá, fazer essa outra visão aqui que vai decorrer em outro relatório que a gente vai comentar. A gente teve aqui, ó, vou apagar aqui algumas informações para a gente ser didático. Vamos lá. A gente faturou 10 mil, só que a gente teve uma despesa de fornecedor, de insumos, de matéria-prima, de 5 mil no mês de janeiro. Apesar da gente não pagar em janeiro, você tem que enxergar todas as despesas do teu negócio na competência que elas surgem, independente de quando ela vai ser pago. Essa é uma visão de competência. E essa é uma visão essencial para você enxergar o segundo relatório que a gente vai comentar. Tá? Então, eu devo colocar aqui no teu relatório, nesse teu segundo relatório, todas as despesas com a data de competência, da data que é devido, na data que surge essa despesa. Então, olha aqui, ó, se a gente tivesse colocado isso na visão do relatório 2, a gente já ia enxergar que nesse mês 1 aqui, ó, a gente não teve um resultado positivo não, de 5 mil, a gente teve um resultado zerado. Esse resultado aqui é o que a gente chama de lucro, né? Então, olha só, no primeiro a gente olhou um relatório de geração de caixa, de saldo da conta corrente. No segundo, a gente está tendo uma visão de lucro e de datas de competência, que é quando as entradas e as saídas, né, as receitas e as despesas, elas surgem no teu negócio, independente se paga ou não. No mês 2 de fevereiro também, né, a gente teve a despesa na competência de fevereiro do fornecedor. Então, na verdade, no mês 2 a gente não teve lucro, né? Tá com lucro zero até aqui, ó. E o lucro acumulado? Zero também. Antes a gente estava vendo aqui que estava 10 mil de caixa, né? Gostando aqui, fazendo a festa. Agora, nesse segundo relatório, a gente vê que, na verdade, uma situação preocupante. Já é o segundo mês que a gente está com zero de lucro. No terceiro mês, a mesma coisa. Outro mês aqui de zero de lucro. Zero de lucro acumulado. Então, eu já consigo ver, mês a mês, que, peraí, eu estou aqui na corda bamba. Qualquer oscilação de faturamento, qualquer oscilação de resultado da minha empresa, eu entro numa situação de prejuízo. E isso pode gerar, né, um problema sério no meu negócio. E aí é o que acontece no outro mês, né? Quando a gente tem aqui o mês 4 de abril, a gente fica aqui, né, colocando menos 4. Na verdade, a gente deveria ter colocado, olha só, não é nem zero, né? Lembra do imposto trimestral? A gente deveria atribuir os impostos também para o mês a mês. Ao invés de jogar lá os 3 mil reais de imposto só para o último mês, todo mês a gente teve um imposto aqui, ó. Menos 1 mil, menos 1 mil, menos 1 mil. Então, todo mês, na verdade, está tendo prejuízo acumulado. De menos 1, menos 1, menos 1. Né? E aqui não teve imposto. Então, olha só. A gente está aqui, ó, prejuízo acumulado. Menos 1, menos 2, menos 3. E aqui, ó, 8, menos 4, menos 4, menos 5, menos 1. Olha só o prejuízo que a gente veio acumulando mês a mês nesse negócio. E a gente não estava enxergando, foi enxergar isso tudo lá na frente, quando o caixa quebrou. Então, olha só, eu estou falando tudo isso aqui porque a gente precisa ter 2 relatórios, e esses 2 primeiros relatórios, eles trazem uma informação de datas diferentes. O relatório primeiro é o de fluxo de caixa, que mostra a tua movimentação financeira do teu negócio, que meio que espelha ali o extrato da conta bancária. E o segundo relatório, ele considera a data de competência, que é a data que gera uma despesa ou gera uma entrada, gera uma venda. E não necessariamente fatura, recebe a venda ou paga, mas é o mês que gera, é o mês da competência. Tá? Nesse segundo relatório é o que a gente enxerga o lucro mensal da nossa operação. Então, primeira coisa que você tem que saber, 90%, mais de 90% dos empresários trabalham só com relatório de fluxo de caixa. E não enxergam ali o lucro mensal. Não enxergam a informação por data de competência. E você já está vendo aqui que você precisa pelo menos desses 2 relatórios. E existe um terceiro relatório, que é o de balanço patrimonial. Afinal, lembra naquele primeiro exemplo, a gente foi acumulando
uma dívida com o fornecedor, a gente precisa enxergar essa dívida acumulando. E essa dívida acumulando a gente enxerga lá no balanço patrimonial. Vamos falar no detalhe um pouco mais desses 3 relatórios, tá? E como é que eles te ajudam a trabalhar menos e lucrar mais no teu negócio. A DRE, a gente comentou, a DRE é onde você vai lançar ali as tuas vendas, as tuas despesas por data de competência, no mês que elas foram geradas, independente se foram pagas ou recebidas. Então esse relatório todo mês vai te mostrar na última linha o lucro do teu negócio. E se está tendo lucro, se está tendo prejuízo todo mês, pode ter certeza que lá na frente tudo vai travar. O caixa vai faltar, né, a operação vai quebrar se está acumulando prejuízo. Então, a DRE é um relatório essencial, você tem que ter para enxergar o lucro do teu negócio. E ela utiliza o regime de competência, que são aquelas datas onde o mês que ocorre o fato. Eu gosto de fazer uma analogia com foto e filme. A DRE, ela é como se fosse um filme do teu negócio. Por que um filme? Porque ela vai contar uma história de um período. Então, normalmente você pega uma DRE de um dia até tal dia, ou de um mês até tal mês. Do dia 1º de janeiro de 2023 ao dia 1º de julho de 2023. Olha só, é um período entre datas. Então, ela vai contando a história da tua empresa ao longo desse período, desses 6, 7 meses que você escolheu. E essa história é quanto você faturou, quanto você teve de despesas e quanto você teve de lucro, em resumo, né? E a última linha é o lucro. Olha só. E quando você tem a informação de lucro, empresário, você tem a informação de quanto você pode aumentar a tua renda mensal, quanto você pode retirar do teu negócio, para você sem se preocupar em lá na frente faltar. Porque a renda do empresário, a riqueza do empresário, da pessoa física empresário, tem que vir do lucro. Você tem que ter ali um percentual do lucro que você distribui para o dono do negócio. E o que eu vejo muito empresários fazerem de forma errada é irem fazendo retiradas do negócio sem saber exatamente quanto essa retirada representa do lucro do negócio, porque a maioria dos empresários nem consegue, nem tem o cálculo realmente do lucro mensal. Então, se a DRE te mostra o lucro do teu negócio, você sabe quanto você pode retirar para colocar no seu bolso empresário, lucrar mais, sem ter preocupação de que vai faltar lá na frente. Então, olha só o tanto de informação valiosa que você tem desse relatório aqui, primeiro, que é a DRE, demonstrativo de resultado do exercício, certo? Vamos para o nosso segundo relatório. O segundo relatório, ele é o fluxo de caixa. De fato, é importante ter essa visão de caixa que a gente comentou naquele exemplo, no primeiro exemplo. Né? Saber quanto está entrando, quanto está saindo, como está movimentando ali a minha conta bancária. E é importantíssimo ter isso, só que você já percebeu que não dá para ter só ele. Né? Tem que ter ele e ter outros relatórios, outros 2 que eu estou mostrando. Ele vai refletir o saldo da conta bancária. É aquilo que está sendo movimentado ali no dia a dia do financeiro. E muitos empresários tentam gerenciar o fluxo de caixa olhando ali o extrato do banco. Gente, extrato do banco é uma bagunça, é caótico. Às vezes é feito para você não entender mesmo, né? E gastar e sair gastando ali sem ter um controle gerencial do teu fluxo de caixa. Então, assim, não dá para você gerenciar o fluxo de caixa do teu negócio apenas com extrato de banco. Você precisa ter, de fato, um relatório de fluxo de caixa, que é onde você vai detalhar cada entrada e cada saída. Aquela entrada é referente à venda tal, parcelada em tantas vezes, vou receber em tais dias. Aquela despesa é referente ao fornecedor tal, da nota fiscal tal, da competência do caixa tal. Então, assim, você precisa detalhar isso nesse relatório de fluxo de caixa e no final do mês, ali no final da semana ou do dia, quanto você achar que é a periodicidade ideal, você faz ali uma conciliação bancária. Né? Em outras palavras, um cara crachá. Vê no teu relatório de fluxo de caixa se o saldo está batendo com o relatório do extrato do banco. Né? Tem que bater. Afinal, esse relatório aqui de fluxo de caixa ele é exatamente a movimentação financeira que está no teu extrato bancário. Só que com informações gerenciais para você, empreendedor, tomar decisão. Tá? Então, ele é um relatório essencial também e ele utiliza a data de caixa, né?
Então, de fato, quando o dinheiro entra ou sai do seu negócio. Assim como a DRE, você pede um período desse relatório e ele te conta a história de movimentação financeira do teu negócio ao longo desse período, ou seja, de uma data inicial até uma data final, certo? Ele vai te apresentar a movimentação do dinheiro, então só o que é dinheiro, ele apresenta no relatório de fluxo de caixa, e é o fluxo de caixa que é responsável pela solvência ou falência do teu negócio. Então, se faltar dinheiro para pagar fornecedor, você pode ser, né, eles podem solicitar, né, falência, né, e começarem a tomar os teus bens do teu negócio. Então, é o fluxo de caixa que quebra, de fato, um negócio. E mostra o saldo da conta, né? Então, o relatório de fluxo de caixa vai te dar, de fato, o saldo da conta bancária. E se você faz os lançamentos nesse relatório do futuro, né, do que está previsto a ser lançado, você consegue ter uma visão futura da tua evolução de saldo de caixa. E é aquilo, né? Se você consegue ver, poxa, daqui a 30 dias, quanto vai ser o meu saldo de caixa previsto? Se eu te perguntar hoje, empresário, daqui a 45 dias, quanto você vai ter de saldo de caixa? Você saberia responder? Então, um fluxo de caixa projetado vai te dar essa informação. Se você lançar todas as contas, né, no teu sistema, ele vai fazendo uma projeção financeira e vai te mostrando o saldo da conta bancária lá no futuro. E aí você consegue se antever para situações de riscos. Você consegue ver em qual dia, possivelmente, o teu caixa vai quebrar, vai faltar. Né, e você consegue tomar decisões com antecedência. E o terceiro relatório é o balanço patrimonial. Esse aqui é ainda menos comum os empresários terem, tá? Fica muito ali no âmbito do contador, mas é um relatório que traz informações valiosíssimas para você tomar decisão, para você ver onde você pode lucrar mais no balanço patrimonial. Nesses outros dois relatórios anteriores, lembra lá no fluxo de caixa, se a gente não está pagando o fornecedor, isso vai acumulando uma dívida, contas a pagar, um monte de boleto para pagar. E você precisa enxergar esse teu volume de contas a pagar e também de contas a receber. Às vezes você vende para o teu cliente, mas ele está te devendo, vai pagar lá no futuro. Se você não tem um controle disso, você vai deixar de receber e às vezes você vai pagar atrasado, pagar com multa ou não pagar, que é pior ainda. Então você precisa ter um relatório onde vai te informar isso. E esse relatório é exatamente o balanço patrimonial, tá? Ele traz diversas outras informações, mas para fins de aula aqui, esse aqui é onde você vai enxergar lá o teu contas a pagar, o teu contas a receber, tá? E basicamente ele agrupa ali, numa parte, os teus passivos, que são teus contas a pagar, os teus compromissos com o fornecedor, com impostos, com receita, tudo que você tem para pagar. E do outro lado ali, o teu contas a receber, os teus ativos, os teus bens, o teu caixa. Então ele te mostra ali tudo que você tem de bens, de ativos e de passivos, de contas a pagar no balanço patrimonial, certo? E o balanço patrimonial, ele é como se fosse, diferente dos outros que são filme, o balanço patrimonial, ele é uma foto. Eu estava fazendo uma mentoria aqui e o meu mentorado trouxe essa analogia, eu achei essencial, eu já trouxe aqui para aula. É como se na Copa do Mundo a gente tivesse a foto ali do final, né? Da final, ali a Argentina ganhou essa última Copa do Mundo, né? E a gente tem aqui a foto. Então a gente consegue ver aí rapidamente, né, no último dia, no último jogo, a foto de quem ganhou, eles comemorando. Mas com essa foto a gente não consegue saber o resultado de cada jogo. Quanto foi o placar do primeiro jogo, do segundo jogo, do terceiro jogo, de todos os jogos da temporada da Copa. A gente só sabe como é que tá no final. O time foi campeão. Então, por isso que a gente precisa ter os 3 relatórios. Da DRE, no fluxo de caixa, a gente consegue saber o jogo a jogo, o mês a mês, se está dando lucro, se está dando caixa. E no balanço patrimonial a gente vai ver no final a foto, se tua empresa está saudável, está campeã, né, está positiva, está crescendo. E aí, por ser uma foto, né, é um momento estático. O balanço patrimonial, normalmente você pede o balanço de uma data específica. Eu quero ver o balanço patrimonial da minha empresa no dia 30 de agosto de 2023, por exemplo. Então, tira a foto daquele dia e mostra como está a tua empresa naquele dia.
quanto tem de lucro acumulado, quanto tem de contas a pagar, de passivos, de empréstimo, quanto tem de ativo, de dinheiro, de contas a receber, de automóveis. Então é a foto do teu negócio numa data específica. Certo? Então olha só o tanto de informação que você tem nesses 3 relatórios gerenciais, que também são relatórios contábeis, o contador faz lá, mas você tem que ter esses relatórios para tomar decisão, para enxergar onde você pode ali aumentar o lucro, onde você pode reduzir as despesas, né? Onde você está fazendo um esforço desnecessário, trabalhando mais sem dar retorno. Tudo isso com esses 3 relatórios. E como você pode começar a aplicar imediatamente, né, na tua gestão financeira, na tua organização financeira, para você ter esses 3 relatórios. Eu vou te dar aqui os primeiros passos essenciais para você começar a construir a tua gestão financeira e ter esses relatórios. O primeiro é definitivamente ter a informação de data de caixa e data de competência nos teus lançamentos. Se você hoje usa planilha financeira, saiba que você tem que ter ali um espaço na tua planilha, onde você coloca ali a data de caixa, quando isso foi movimentado na tua conta, e separado a data de competência. Quando foi que aconteceu aquela venda ou quando foi que aquele custo foi gerado. São coisas separadas, a gente já viu por quê. Se você não tem isso, você não vai saber como é que está o teu negócio jogo a jogo, certo? Então esse é o primeiro passo essencial. Se você usa algum sistema na nuvem, algum ERP, alguma solução financeira, se certifique de que existem pelo menos esses 2 campos a serem preenchidos lá onde você lança o quantas a pagar ou quantas a receber. E olha só, eu já fiz ali uma análise de mercado de diversos sistemas e tem sistemas aí que ainda pecam nisso. Não te dão essa opção de você definir a data de vencimento, a data de caixa, né? E a data de competência. Então, olha, se o teu sistema não fornece isso, já saiba que ele não vai ser possível de te entregar o DRE, o fluxo de caixa, muito menos o balanço patrimonial. Então, certifique disso no teu sistema e na tua planilha e comece a lançar essas datas separadas, tá? E o segundo ponto é, de fato, ter uma planilha, um sistema que te entregue os relatórios. Então, além de você lançar corretamente, lançar separado, você tem que ver se a tua planilha ou o sistema ele já tem ali um relatório de DRE, tá? Ou um relatório de fluxo de caixa e um relatório de balanço patrimonial. O ideal é que esses relatórios já saiam automaticamente, né? Depois que você lança. Você não tem que ficar construindo balanço, DRE, fluxo de caixa. Isso tem que vir automaticamente, via fórmula, via sistema, dos teus lançamentos. Isso é o que se espera de um bom sistema, de uma boa planilha. Então, certifique lá na aba de relatórios do teu sistema, da tua planilha, se você tem esses 3 relatórios. E se eles estão num layout adequado para análise. Qual que é o layout adequado? Tá aqui, a gente comentou. Pode voltar o vídeo ou pausar agora, ó. Existe um layout aqui de DRE, de fluxo de caixa e de balanço patrimonial. Certifique se estão nesse padrão aqui de sequência de informações. Esse aqui é o padrão correto para você analisar, que é o terceiro ponto, que é você fazer de fato análises do teu lucro mensalmente, além da análise do caixa, né? Então, ao invés de você ficar simplesmente apenas analisando a tua geração de caixa mensal, a partir de hoje, a partir de agora, que você cumprir essa primeira e segunda etapa, todo mês, toda semana, você vai olhar o lucro do teu negócio. E eu diria mais, você vai definir metas de lucro para o teu negócio. Qual é a meta de lucro para o teu negócio do mês seguinte, deste mês? Então, você define uma meta e ali fechou o mês, você olha se você bateu a meta de lucro. E digo mais, para finalizar, desse lucro que tua empresa gerou, defina um percentual de distribuição de lucro para os sócios, para você, dono de empresa. Esse é o teu mérito de entrar no risco de um negócio, de abrir um negócio num país tão difícil que a gente sabe que é. Esse é o teu mérito, né? De ter uma distribuição de lucro, de começar a voltar esse investimento que você fez de tempo, de energia, de dinheiro, de vida. Então, quando você tem o lucro apurado, você analisa, você define um percentual de distribuição de lucro, você pode ter uma tranquilidade de que você vai poder aumentar o dinheiro que está no seu bolso, na mesa da sua família, sem ter medo de quebrar a empresa, de faltar dinheiro lá na frente.
certo? Eu espero que esse conteúdo tenha sido valioso para você e que você aplique, coloque em prática, tenha esses 3 relatórios. Esses 3 relatórios vão te ajudar muito para você trabalhar menos, empresário, ter mais vida e lucrar mais, botar mais lucro no bolso. Então, bom, fico por aqui. Se você curtiu esse conteúdo, dá um joinha aí, comenta, manda para os seus amigos, manda para aquele seu amigo empresário que você acredita que ele não tem esse nível de gestão. Compartilha, vamos todo mundo crescer juntos. E um abraço, até o próximo programa Olho no Lucro.